convidados do Conexão 21 de hoje são Álvaro Cravo, da Álvaro Cravo, escritório de advocacia, e João Browne, da Casa da Glória. Convidados muito especiais, numa locação fantástica, que é a Casa da Glória no Rio de Janeiro, realmente um lugar muito bonito, e o papo vai fluir tranquilo, falando sobre aspectos jurídicos, sobre as atividades da casa, sobre o bistrô. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Aproveitem! Olá pessoal, estamos em mais um Conexão 21, sempre com convidados muito especiais e hoje em outra locação deslumbrante aqui na Casa da Glória, batendo um papo com os meus amigos João Browne e Álvaro Cravo, que vão falar muito, tem muita coisa para contar aqui pra gente. Mas antes de mais nada, eu peço a vocês o seguinte: se você está assistindo a gente pelo YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal e clicar aí no sininho para ele avisar quando tem programa novo. Tá certo? E outra coisa, a gente tem na NET uma ação muito bacana, que é a ação da camiseta solidária. Vocês podem ver aqui que eu estou usando uma delas. E aí, essa camiseta solidária, ela ajuda jovens artistas do Brasil e também uma instituição de caridade que a gente apoia aqui no Rio de Janeiro, aliás, em Duque de Caxias, que é a Casa de Fraternidade Francisco de Assis. Então eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial para os meus artistas de plantão, Abner Megal, Gabriel Gonçalves, Karina Gomes, Luciana Pons, que geraram as artes para as nossas camisetas. E se você quiser, ficou interessado, ficou curioso, quer conhecer essas camisetas, entra no site da NET, www.netbrasil.com.br, clica lá no Loja da NET, que você vai ter acesso a isso tudo, né? Vai estar aparecendo aqui no vídeo esse link direitinho para vocês. Bom, mas de qualquer forma, voltando aqui para os nossos convidados, hoje aqui é um papo realmente muito interessante. Assim que o helicóptero passar, então vocês já perceberam que a gente está aqui na rota dos helicópteros, não tem problema nenhum. E eu, de cara, já vou dar uma provocada aqui no Álvaro. Álvaro, bem-vindo aqui ao Conexão 21, esses 21 minutos de papo com Blois. As pessoas me perguntam por que é 21, e eu falo assim, olha, 21 é porque ninguém aguenta o Blois mais do que 21 minutos, então esse é o tempo limite dos limites. E Álvaro, eu queria que você, com a sua experiência aí jurídica, você é um advogado aí, advogado inclusive da NET, né, e da Casa da Glória, que é o nosso link aqui, que você falasse um pouquinho para a gente dessas questões jurídicas envolvendo a vida empresarial, né? Quem está assistindo a gente são empresários, empreendedores. O que você consegue falar para a gente? E como é que você... Não, essa pergunta aqui eu vou fazer para o João depois. Vamos lá. Bom, Blá, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, né? Agradecer ao João também, de estar aqui falando, né? Para a gente bater nesse papo, falando com os espectadores aí. E, na realidade, assim, na parte jurídica, né, a gente viu, ao longo desse período, né, tempos difíceis, né, que a gente está tendo que se reinventar a todo momento, questões muito relacionadas a renegociações contratuais, né, então isso tem sido, né, uma realidade. Então, renegociações contratuais, seja com clientes, seja com questões de locação, imobiliárias e tudo mais, né, das sedes das empresas. Questões trabalhistas também, né, têm despertado grande interesse em função das mudanças, né, na legislação durante esse período de pandemia. Questões relacionadas à LGPD, né, que entrou em vigor, e algumas questões precisam ser adaptadas, principalmente questões relacionadas a e-commerce. Porque muitas empresas, né, migraram, né, muito das suas operações ou até expandiram essas operações através de e-commerce, e esses e-commerce precisam estar adaptados à legislação. Questões societárias também, a gente viu um aumento muito grande em relação
a questões internas da empresa em relação à relação dos sócios na pandemia. Então, sócios que deixaram de participar das empresas por serem grupo de risco, então estão menos presentes, e isso tem gerado alguns conflitos, e a gente tem auxiliado aí na mediação desses conflitos, né? Empresas também vendendo, né? Outras até adquirindo outras empresas, então nesse meio caminho a gente também dando assessoria nessa parte. Então, acho que isso também aconteceu um pouco aqui com a casa, né, em termos de renegociações e ajustes até de eventos que a casa já vinha, né, promovendo, e com as restrições, né, houve alguma modificação nisso. Então, isso também tem sido uma realidade muito grande e muito trabalho, né, graças a Deus, né, e a gente tem ficado muito feliz, né, o escritório em si, de poder apoiar os empresários nesse momento. Olha, Álvaro, excelente aí a explicação, e eu costumo brincar com o pessoal o seguinte, não é que esbarraram no tabuleiro, né? Tiraram o tabuleiro, então o jogo é totalmente diferente agora. Eu acho que esse apoio, essa orientação, esse acompanhamento que você faz aí é espetacular, e eu quero passar agora aqui a bola pro João. Primeiro, quero dar os parabéns, viu, João, porque a Casa da Glória é algo assim, é a glória. Realmente assim, um lugar muito bonito. Pessoal, quem está aqui no Rio, não deixa de vir aqui conhecer o bistrô. Quem está fora do Rio, quando vier aqui, é obrigatório vir aqui. Eu garanto a vocês que vai ser uma experiência inesquecível. E eu quero saber de você o seguinte, João, como é que foi isso tudo, né? Vocês montaram um negócio visando uma coisa, aí veio a pandemia, mudou tudo, e como é que foi também muito esse apoio aí do Álvaro nessas renegociações? Você estava falando para mim, olha, eu não procurei um escritório de advocacia, eu procurei um parceiro para entender o meu negócio e me ajudar aqui. Como é que toda essa visão, como é que foi o esquema com a Casa da Glória? A gente tem uma situação aqui que é bem peculiar, né? Que a gente abriu o nosso espaço em outubro de 2019 e o nosso restaurante em janeiro de 2020. Dia 17 de março a gente fechou tudo. Em maio eu reabri para entrega, então foi a primeira, digamos, reinvenção, porque a gente era um negócio novo, então é diferente um restaurante que já tem uma reputação, já tem uma história, abrir para entrega. Né? A gente não tinha ainda uma marca construída, então abrimos para entrega. E em julho a gente reabriu, digamos, o nosso salão, mas num modelo diferente, porque com as restrições impostas pela pandemia, a gente investiu na nossa área externa. A gente tem uma área interna que não é muito grande, então a gente adaptou toda a nossa área externa, né? E a gente conseguiu, né, tá conseguindo sobreviver. Né? Eu acho que a gente ainda tem um caminho pela frente até que as coisas se estabilizem, mas só do negócio estar funcionando e a gente está tendo clientela, né? A gente tem tido uma média de 2.000 pessoas por mês aqui, que é um número bastante significativo, e é muito importante, né, ter o apoio de pessoas como o Álvaro, porque é um momento que tudo muda o tempo todo. Então, o que valia ontem, às vezes não vale amanhã. Né, a gente tem que estar fazendo correções de rota o tempo todo. Então, é um desafio muito grande, mas é o que eu sempre falo, né, que a gente estava conversando, um negócio é um organismo vivo. E mais do que nunca, a gente tem que estar o tempo todo analisando, revendo, vendo para que direção se vai, e isso a gente não faz sozinho. Né? Então, o apoio do Álvaro, de outros parceiros, ele é fundamental para que a gente analise um pouco melhor o cenário e tome atitudes que sejam mais assertivas e mais precisas de acordo com o que se apresenta para a gente. Olha, pessoal, e uma coisa que é certa o cenário aqui é absolutamente fantástico. Vocês vão ver aí umas tomadas aqui enquanto a gente está conversando sobre toda essa área. E João, me diz revela aqui pra gente. A Casa da Glória, ela iniciou com foco de eventos corporativos, e mudou tudo, né? Com certeza. Na verdade, o que aconteceu? A gente tem a Casa da Glória, que é o espaço, e a gente tem o Bistrô da Casa, que é um restaurante dentro da Casa da Glória. Né? E com a pandemia, as atividades da casa pararam praticamente, né? Porque a gente os eventos corporativos pararam, os eventos sociais pararam, os eventos culturais também pararam. Então, assim, a gente teve uma situação que de repente mudou.
né? E aí hoje a gente tem o bistrô como a principal atividade aqui dentro, é o que está fazendo o negócio girar e funcionar, né? E o bistrô hoje que sustenta a nossa operação. Então, assim, é um momento difícil porque o nosso plano de negócio era um plano de negócio que era direcionado para ter várias células que iriam se realimentando, né? E isso não está acontecendo, né? Mas a gente está conseguindo, com a operação do bistrô, pelo menos pagar as contas e continuar vivo, né? E o que eu acredito realmente é que quem sobreviver a essa pandemia lá na frente vai estar posicionado no mercado de uma forma muito bacana, né? E a gente criou aqui um discurso de responsabilidade, de cuidado, de cuidado com os clientes, cuidado com os funcionários, com a comunidade, e é muito bom ver como esse discurso foi criado e aplicado aqui dentro e como isso chega nas pessoas que vêm nos visitar. Então a gente tem tido feedbacks muito positivos com relação à nossa operação, né? Não só a comida, a bebida, mas todo o cuidado que a gente tem diante do cenário que se apresentou, né? Não, sem dúvida. E você mencionou aí que você tem 2.000 pessoas circulando aqui durante o mês. É importante dizer para o pessoal que 2.000 pessoas com absoluta segurança, com espaçamento, sabe, assim, com toda a atenção do mundo, né? Vocês tiveram muito cuidado com isso e a casa acabou virando uma referência nesse cuidado. Inclusive saiu, né, uma matéria na Veja Rio, né, que identificou a casa, eu lembro de ter lido, como um dos lugares seguros na pandemia, né, para você poder sair e ter uma experiência, né, gastronômica, né, com o chefe, que realmente eu sou fã da casa, sou frequentador, então eu sou suspeito, né? Eu acho que isso que saiu na Veja Rio é um próprio reconhecimento a tudo que tá, todo o trabalho bem feito aqui da casa, né, sob a liderança do João. O Álvaro, e agora voltando aqui para você, como é que você tem visto realmente as empresas? A gente, no ano passado, em 2020, a gente passou por um tremendo de um susto, né? Aquele negócio, está vindo um caminhão acelerado, de repente todo mundo meteu o pé no freio, vamos ver o que acontece, né? E aí depois foi se organizando, se ajeitando. Como é que foi esse reposicionamento empresarial? Tinha assim a gente teve uma perspectiva muito ruim de muito negócio fechando, muito negócio acabando. Como é que foi isso? Como é que você enxergou isso aí pelo lado jurídico da coisa, essa vida empresarial? Na realidade foi muito desafiante, né? Mas por incrível que pareça, as relações ficaram mais dinâmicas, né? Em função, obviamente, das ferramentas, né? Então, o WhatsApp, a gente está até conversando um pouco antes, né? Hoje, alguns clientes até, a gente envia algumas coisas por e-mail, o cliente fala: Álvaro, poxa, manda por WhatsApp, porque o e-mail eu não abro há alguns dias, né? Então, nesse período, né, a gente agiu muito rápido, né? Então, criamos grupos de WhatsApp e a gente ficou muito próximo dos clientes em função dos grupos. Então, os advogados presentes, os responsáveis, sócios e gestores dos negócios, e a gente conseguiu, né, diante do que o João falou mesmo, né, a legislação mudando a todo tempo, né, uma semana, um dia seguinte já mudou, e a gente conseguiu imprimir aí uma velocidade legal, né, que conseguiu dar sustentação na tomada de decisão. Por outro lado, é real que as empresas hoje passam por dificuldades, né? Então a questão da renegociação, né, passou também por renegociações relacionadas ao próprio escritório, né? E a gente não pode ficar insensível a isso. Então houve sim renegociações, a gente vem passando, né, por esse momento e assim, satisfeitos, porque a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho, a gente está conseguindo apoiar. Várias empresas, algumas fecharam e até no fechamento você tem que ter uma atenção, né, para não deixar assim que a gente fala... Não é simples fechar, né? Exatamente. Não é bater a porta e ir embora. Né? E não é uma realidade da cultura do empresário se preparar para isso, né? Então, primeiro que as pessoas, e a gente viu isso, empresários que não tinham uma semana de caixa para enfrentarem essa pandemia. Né? Fora isso, também não tiveram condições, muitas vezes, de arcar com os valores relacionados ao fechamento. Então, a gente precisou atuar, né, seja na venda, teve clientes nossos que venderam a empresa, né, nesse período e até um pouco antes desse período,
e a gente apoiou essa venda, e também durante a pandemia, né, a gente apoiar no sentido de organizar esse fechamento. Né? Se o dinheiro é pouco, vamos organizar isso, vamos entrar em contato com fornecedores, com os funcionários, vamos organizar isso. Né? E muitos empresários conscientes fizeram dessa forma. Até porque todo mundo está passando pelo mesmo problema, Exatamente. né, Álvaro? Então, assim, uma coisa um pouco mais... A justiça também ficou um pouco mais sensível em relação a essas questões de renegociação, as empresas, né, os locadores também em relação a relações locatícias, né? Então também ficaram mais suscetíveis a descontos, a redução de valores. Então a gente conseguiu, né, apoiar. Tivemos que nos reinventar também, porque aí, em função de não conseguirmos nos encontrar como a gente gostaria fisicamente, né, a gente usou plataformas de reuniões periódicas e tudo mais, e o WhatsApp foi um grande aliado aí nesse momento. Eu estava lembrando de uma coisa aqui, quero falar para o João, que eu acho que a primeira vez que eu saí nessa pandemia, a primeira vez que eu fiz uma reunião fora, foi aqui na Casa da Glória com o Álvaro. Ele falou, a primeira vez que eu estou saindo... A primeira vez que eu estou saindo foi aqui. E foi aqui porque o Álvaro falou assim, olha, vamos lá, que vai ser tranquilo, sabe, tudo aberto, tem segurança, então acho que isso daí é uma... Eu não lembrava disso, mas enquanto vocês estavam falando, eu me recordei dessa reunião. E João, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é bastante interessante, é que além disso tudo, né, além da questão da gastronomia, dos eventos, de ser um lugar super agradável, a casa tem um viés aí de cultura, tem um DNA de cultura muito bacana, né? Você estava me contando da exposição que vocês estão fazendo e dos projetos que tem aí pela frente. Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu venho da área cultural, né? Eu trabalhei com produção cultural durante muitos anos, ainda trabalho em função da casa. E, na verdade, a casa é um negócio híbrido, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem todo um foco em eventos corporativos, eventos sociais, festas e tudo, a gente tem esse viés cultural que é de onde eu venho. Então, hoje a gente está com uma exposição em cartaz do Marcos Hermes, que é um super fotógrafo de música, um dos maiores fotógrafos de música do Brasil, com mais de 30 anos de carreira, já fez mais de 700 capas de disco e é um cara super conceituado. É uma exposição que foi organizada seguindo todos os protocolos também, então só pode entrar um número de pessoas por vez, a gente tem um roteiro que as pessoas têm que seguir para que não haja aglomeração, e isso, mais uma vez, mostra a capacidade, né, das pessoas se reinventarem e da cultura se reinventar, porque a gente está num momento que, como eu falei, a gente precisa estar pensando muito rápido e também vendo quais são as oportunidades, e como você falou, eu também acho que em algum momento essa pandemia vai acabar, né? E as empresas, muitas empresas durante a pandemia aumentaram o faturamento delas, né? Então existem muitas empresas que têm verba de marketing, que têm dinheiro para patrocínio cultural e que vão estar correndo atrás de projetos. Então quem tiver bons projetos, quem tiver com boas ideias, eu acredito que assim que a pandemia acabar a gente vai ter um momento muito virtuoso na cultura também, né? Então, a gente segue com vários projetos, a gente tem um projeto de fazer um evento focado em madeira, a gente tem um outro projeto focado nessa parte de coquetelaria, a gente tem outros projetos de fotografia, a gente está agora com uma mostra, que é uma mostra chamada Caleidoscópica, que era uma mostra que a gente tinha algumas atividades presenciais que a gente teve que transformar em virtuais também, então até isso, né, a gente está tendo o tempo todo que pensar e repensar, né? Então a gente ia ter um espetáculo que ia ser um espetáculo infantil que ia ser presencial, a gente transformou em virtual. Então, e eu acho que também tem um outro lado. É um desafio, mas que traz também novas ferramentas para as pessoas continuarem fazendo, seja cultura, seja arte, seja eventos, né? Como o seu evento que foi digital, né? Então, assim, toda crise, ela também traz oportunidades, né? Tem aquele ditado, é na crise que estão as melhores oportunidades. Então, se as pessoas elas estão atentas às oportunidades, a gente pode fazer desse limão uma limonada, né?
Não, sem dúvida nenhuma. E esse cenário, como você disse, no cenário adverso é que você tem que ser criativo, tem que ser inovador, você tem que encontrar soluções. E Álvaro, você lá no escritório, você apoia muito essas empresas mais jovens, nascentes, que geralmente é um pessoal assim, muito criativo, muito inovador, mas tem uma dificuldade gigante de colocar essas coisas no pacote empresarial, né? Como é que você ajuda essa turma? Na realidade, essa parte aí é muito da parte ligada ao empreendedorismo, né? Eu, como faço parte, né, do projeto do Empretec, que é um projeto da ONU, né, e do Sebrae, que é um seminário internacional de empreendedorismo, a gente acaba tendo contato com muitos empresários, com muitos empreendedores, é uma metodologia fantástica e com isso, né, vem muitas oportunidades aí de novos negócios e a gente realmente assim precisa auxiliar o empreendedor, né, nesse aspecto legal, né, de colocar o pé no chão, porque muitas vezes o empreendedor é o cara que cria, né, que bola o negócio. Agora precisa ter, né, um planejamento e um planejamento jurídico, né, para que você possa realmente entrar nesse jogo, porque a gente sabe, né, Brasil não é para amadores. Então, o João passou por isso aí, com a reestruturação da casa e tudo mais. Então, tudo demanda, né, um planejamento, um conhecimento, e aí, sem dúvida nenhuma, desde a estruturação, né, relacionada à sociedade em si, o que você vai, né, qual vai ser o foco do teu negócio e tudo mais, a gente, contratações, né, de equipe, terceirizações, tudo isso envolve o pacote de registro de marca. Muitas vezes o empreendedor não se liga nisso, né? E é preciso proteger a marca e outros fatores aí dessa parte contratual que o pessoal brinca, né? Que é a parte burocrática. Então eu falo, gente, presta atenção, vocês criaram um negócio, agora deixa essa parte, né, que vocês chamam de burocrática com quem está acostumado e aí eu ajusto, né? E aí a gente consegue dar andamento, né, aos projetos e criar, né, efetivamente as empresas. Isso aí. Bom, pessoal, esse apoio do Álvaro é fundamental para quem está começando, ele realmente ajuda bastante o pessoal, deixa o artista ser artista, né? E ele carrega o piano lá com a burocracia, com toda a parte legal. E como eu falei para vocês, essa conversa passa muito rápido quando é assim, um papo agradável como esse que a gente está batendo. E eu queria passar primeiro aqui para o João. João, muito obrigado por estar nos recebendo aqui na Casa da Glória. Tudo meu. Uma honra a gente estar aqui e deixo para vocês se despedir, convidar a turma para vir conhecer a casa, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei, a gente está vivendo uma era, né? Um momento de muitos desafios, mas eu acredito que quem conseguir sobreviver vai estar bem posicionado no mercado lá para frente. E queria convidar todo mundo para vir aqui na Casa da Glória, né? Temos o bistrô da casa funcionando de terça a domingo e com toda a responsabilidade, com toda a segurança, seguindo todos os protocolos necessários que o momento pede. Perfeito. Álvaro, por favor. Eu queria agradecer também a oportunidade, né, de estar nessa rede, que é a NET, né, podendo contribuir com aqueles que fazem parte da rede e trazendo sempre conexões, né, porque eu acho muito interessante isso. Né, o João, nós nos reencontramos aí, né, agora, em 2019, né, e a gente já tinha estudado junto e tudo mais, então o fato da gente estar conseguindo, né, fazer essa conexão e contar um pouco dessa história, eu acho que diante do que a gente viveu, né, tem muita gente com muita história interessante, né, de superação, de desafio, de otimismo. Eu acho que o momento, em que pese ser um momento difícil, a gente tem que ser otimista. Né? Eu acho que o otimismo nesse momento é importante agora, pé no chão, porque decisões são importantes e a gente precisa estar cercado de todo o cuidado para tomar essas decisões. Então, eu queria agradecer a você, agradecer ao João a oportunidade, a parceria e aos espectadores aí, que a gente possa se reencontrar outras vezes e eu apoiando aí a NET na parte jurídica,
vou estar à disposição. Bom, pessoal, olha, agradeço demais ao João, ao Álvaro por esse papo, agradeço a vocês que estão nos assistindo, estão curtindo aqui essa conversa, mais esse Conexão 21, dessa vez diretamente da Casa da Glória, no Rio de Janeiro. E dizer o seguinte, que a NET é isso, é uma malha de empresários, é uma malha de relacionamentos e não é uma malha só do Rio de Janeiro não, tá? A gente está falando aqui de empresários espalhados por todo o Brasil que podem e devem estar participando aqui com a gente, participando das nossas ações. Então, até o próximo Conexão 21, conto muito com vocês, até lá.